Haddad está apresentando para todo mundo, ontem apresentou para os presidentes lá da Câmara e do Senado, disse que eles gostaram, vamos ver o que vem, mas é fundamental que seja logo, porque fica todo mundo aguardando isso para ver se vai, se não vai, se confia, se não confia, se o governo vai ter responsabilidade fiscal ou não. Algum teto ou alguma regra precisa ser colocada para passar confiança para o governo, porque para o governo ou para o mercado frente ao governo, porque a gente sabe também que o governo do PT lá atrás, principalmente na Dilma, chutou a boca do balão, entendeu? Arrebentou de gasto, explodiu o teto literalmente. Aliás, foi por causa disso que Temer veio com a regra do teto de gastos, para tentar reconquistar a confiança, para o mercado voltar a acreditar, para segurar um pouco isso. Então, lá atrás houve erros crassos, graves, que muita gente olha hoje para a versão Lula 3, inclusive com declarações dadas por ele, dizendo, opa, o que eles vão fazer? Será a volta daquele padrão Dilma, de o Estado gastando, fazendo investimento sem qualquer tipo de controle e deixando um rombo depois nas contas públicas? Então é isso que está todo mundo hoje preocupado. Se o governo apresenta alguma coisa que dê confiança, como parece que tem ali um caminho, por exemplo, de ter um gatilho, se você não está reduzindo a dívida do governo federal, da União, você não pode reajustar salário de servidor, você tem um comprometimento de redução de dívida pelos próximos anos, você tem também comprometimento de superávit fiscal, que é algo que o PT lá atrás fazia. Então, se vier alguma coisa que dê confiança, é um passo. Por outro lado, não que estejam dissociadas as discussões, a outra coisa é a questão dos juros. Minha gente, eu não sei se vocês viram ontem, as montadoras, começando pela Volkswagen, mas outras ontem acompanharam, Peugeot, Citroën e tantas outras, elas simplesmente fecharam as portas, deram férias coletivas, interromperam produção porque não estão vendendo nada. Por que não estão vendendo nada? Porque com os juros do jeito que eles estão, e eles são os maiores do mundo, você desconta a inflação dá 8, ou seja, o juro real é 8, não existe isso no mundo nesse momento. A gente disparado é o pior, é o maior. Isso é para enforcar qualquer economia, porque ninguém dá crédito, ninguém pega crédito assim com juros tão altos. E dois, você tem com o fator Americanas também um risco mais alto dentro do mercado. Os bancos seguraram crédito com medo do que poderia vir depois da situação da Americanas. Ontem eles propuseram, lá o trio, né, os sócios da Americana, eles propuseram colocar 10 bilhões, o que também se estima como muito pouco frente ao tamanho do buraco do problema que eles têm. Aí, para se somar a isso, vê essa crise bancária. A princípio, uma pequena nos Estados Unidos, depois na Suíça, o BS comprou o Credit Suisse, dando uma acalmada, mas também tem um medo do que lá fora pode acontecer. Então, os caras estão com medo, estão botando lá no alto, juros lá no alto, no Brasil pior ainda. Ninguém está pegando crédito, a economia está parada. Então, quando você olha para essa situação e quando você vê que muito do que a gente está vivendo também tem a ver com ainda choque de oferta pós-pandemia e ainda com a situação da Rússia na guerra com a Ucrânia, você tem vários e vários economistas apresentando cálculos e estudos que demonstram que nós já poderemos, com a economia parada, com risco de recessão, com risco de queda, inclusive, do PIB, e esses dados das montadoras, eles são preocupantes para a nossa economia, porque, na verdade, não é só nessa área, certamente outras estão sofrendo da mesma maneira, mostra que a gente, sim, chegou um momento de que a gente está parado, a economia está fria, está parada, está morna, está decrescente, o emprego está parado também, a gente tem registrado isso já nesse início do ano, como a Juliana Rosa tem trazido as informações, a gente tem números já preocupantes nesse início com relação ao PIB e com relação à geração de empregos. Então, está na hora de começar a dar um aceno realmente, mesmo que seja ainda pequeno, de uma redução de taxa de juros, pelo que tem se observado nessas últimas falas. Vamos ver o que vai vir na reunião do Copom amanhã. Muitos não esperam que isso aconteça, que realmente eles mantenham os juros, mas talvez dando um indicativo para frente de uma redução. Agora, olhando para a nossa economia, por esse dado referente às montadoras de automóveis, de veículos, e o cenário mundial também, a gente tende a ter uma queda grande e ter realmente um cenário
para o segundo semestre ainda muito ruim, porque mesmo quando a gente começar a reduzir juros, é uma redução muito gradual, muito lenta, e até isso realmente surtir efeito e começar a provocar alguma coisa de uma volta das pessoas ao mercado, a tomada de financiamento, de empréstimo, é uma coisa que é que nem freio de navio, né? Você bota para parar, mas até a hora dele realmente parar demora um pouquinho e realmente até então esse momento chegar a gente vai sofrer, a economia vai sofrer, emprego, renda, é uma situação realmente preocupante.